Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos, na graça e na misericórdia do Eterno. Que Deus vos abençoe abundantemente. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este é a oração das 22 horas. Eu estou gravando em Campo Grande 21 horas, mas em Brasília 22 horas. Lá para minha filha vai chegar 2 horas da manhã, que ela mora em Portugal. Que Deus abençoe a todos. Antes de orar, eu quero vos falar um pouco sobre a importância do sangue de Cristo. Nós temos visto na Bíblia Sagrada algumas referências que falam sobre o sangue de Cristo. O Novo Testamento aparece várias vezes a expressão do sangue de Cristo, comparando a morte sacrificial expiatória de Jesus. Jesus morrendo em o nosso favor. As referências ao sangue de Cristo, ele faz referência a um Salvador. Fala sobre a realidade de que o Cristo sangrou na cruz, mas esse sangrar tem um significado. Ou seja, ele morreu pelos pecadores. O sangue de Cristo tem o poder de purificar-nos de todo pecado, de expiar-nos infinitamente do pecado. Pecado cometido por números infinitos de pessoas aos longos do tempo. E todos que aceitam o sacrifício de Cristo estarão cobertos com esse sangue. Todos poderão repousar nesse sangue. E todos que repousarem nesse sangue serão salvos. A realidade do sangue de Cristo é que o sangue tem o poder de purificar-nos do pecado. Tem o poder de nos lavar completamente. Tudo isso tem uma referência que leva à época de Moisés. No período de Moisés, as pessoas entregavam seu sacrifício a um sacerdote. A um sacerdote que entrava no templo para entregar a oferenda a Deus. E esse sacerdote entrava amarrado com uma corda em seus pés, e lá ele ofertava a Deus um sacrifício para a expiação do pecado do povo que estava por lá de fora. E o sangue de Cristo, ele tem o poder de nos purificar. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 22, até o versículo 24, diz assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifício. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas,
uma mão, um santuário que era figurativa do verdadeiro. Mas Cristo entrou no próprios céus para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então Cristo, após a sua ressurreição, ele entra no próprios céus, inclusive levando o seu sangue para entregar ao Pai em sacrifício aos nossos pecados. Então Cristo, ele foi a verdadeira oferenda. Ele ofereceu o seu sangue. Na antiga aliança, as pessoas ofereciam sangue de animais no altar do templo pelos pecados do povo. E o único que poderia oferecer esse sacrifício era o sacerdote. Isso era segundo a lei mosaica. Mas Cristo veio agora para purificar-nos com seu sangue, derramando o seu sangue para nos dar o perdão. Então Cristo, ele oferta o sangue. Ele derrama seu sangue para salvar a humanidade. Por isso tinha que ser oferecida no altar de Deus, diante de Deus. E é isso que Cristo fez. Ele ofereceu uma vez por todos. Jesus ofereceu por todos uma única vez na cruz. Ele ofertou o seu sangue, um sacrifício foi feito. Não havia mais necessidade agora de derramar sangue de animais. Porque Cristo é o verdadeiro sacrifício. É o perfeito sacrifício. A Bíblia diz que sem sangue não há remissão. Quase todas as coisas se purificam aqui na terra com sangue. Portanto, Jesus foi o melhor pacto. Jesus foi feito o nosso fiador. O que significa fiador? Significa que ele se coloca para pagar a dívida que nós tínhamos. E a dívida que nós tinha era muito grande. Nós éramos irreconciliáveis. Para nós não havia esperança. Nós éramos errantes nesse mundo. Mas Cristo, ele agora se torna o nosso fiador, ou nosso libertador. Então, na verdade, aqueles antigos sacerdotes, eles ofertavam a Deus um sacrifício que era transitório. Mas Cristo veio. Ele oferta agora um sacrifício que permanece. Um sacrifício que permanece para sempre. E Cristo tem o seu sacerdócio perpétuo. Os sacerdotes da antiga aliança, eles morreram, mas Cristo morreu e ressuscitou. Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se chegam a Deus. Aqueles que vivem na presença de Deus, que adoram a Deus aqui na terra, viverão sempre na presença do Eterno. Porque Cristo agora intercede por cada um de nós na presença de Deus. Ele se tornou o sumo sacerdote. Na verdade, Cristo não tinha pecado, ele era inocente. E por morrer inocente, ele se tornou o eterno, o santo, o imaculado, ou seja, separado dos pecadores. Ele foi feito o mais sublime de todo o sacrifício nos céus, que não necessita que outro sumo sacerdote ofereça um sacrifício a favor dele. Primeiramente, ele se ofertou em nosso favor. Ele se ofertou pelo nosso pecado, depois pelo pecado de toda a humanidade.
Isto fez ele uma vez por todo, quando se ofereceu a si mesmo. Cristo, ele se ofereceu uma única vez. Ele derramou seu sangue uma única vez. A morte não vai visitar mais o Cristo. Cristo vai um dia vencer a própria morte. Pois a Bíblia diz que a lei da antiguidade fazia com que um sumo sacerdote, um homem comum, que tinha fraqueza, igual a nossa, que ofertasse a Deus a nosso favor. Mas vem o sumo sacerdote de todas as coisas, aquele que é eterno, o Filho de Deus, aquele que foi feito o príncipe, o primeiro dos céus, o Filho eterno, o aperfeiçoado Filho de Deus. Ele se entrega em meu e em seu favor, para que nós fôssemos redimidos, para que nós recebêssemos a salvação. O sangue de Cristo não somente redime os crentes do pecado, não somente liberta os crentes do castigo eterno, mas purifica nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que devemos servir a esse Deus vivo. Isto significa que não estamos agora livres de oferecer sacrifício. Aliás, que isso significa que agora estamos livres de oferecer sacrifício. Sacrifícios que são inúteis, porque o verdadeiro sacrifício já foi feito. Não precisamos mais oferecer sacrifícios inúteis para obter a salvação. Mas somos livres do pecado, livres por confiar na obra de Cristo Jesus. Porque antes nós não tinha esperança nenhuma. Agora, pelo sangue de Cristo, que Cristo nos redimiu, agora somos nova criatura em Cristo Jesus. E pelo sangue de Jesus somos libertos do pecado para servir a Deus, a esse Deus vivo, santo, eterno, a esse Deus grande misericórdia. Agora podemos glorificá-lo e também podemos desfrutar para sempre da presença do Eterno. Que o Eterno, amado, vos abençoe. Que a graça de Deus seja com todos vós. Agora, nós vamos fazer a oração das 22 horas. Alguns irmãos têm enviado seu pedido de oração no meu privado e eu estarei orando por essas vidas. Grande e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, entrando em Tua presença para louvar o Teu nome, para glorificar ao Senhor. O Senhor que é Deus Santo, que é um Deus magnânimo e soberano, que é um Deus de amor. O Senhor que entregou Teu único Filho para ser o nosso libertador. Que entregou Seu Filho amado para morrer na cruz pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade. É a Ti, meu Deus, que eu glorifico nesse momento de oração. A minha alma glorifica a Ti, ó Deus. Receba, Senhor, a minha adoração. Que a minha oração suba à Tua presença, Senhor. Que a minha oração seja apresentada diante do altar do Senhor. Eu oro, Senhor, pelas pessoas enfermas, pelas pessoas abatidas, pelas pessoas que estão passando lutas em sua vida, por pessoas, ó Deus, que foram oprimidos pelo inimigo da alma. Eu oro por eles, ó Pai. Eu oro por esse meu irmão que está enfrentando um caroço, um câncer nos seus membros, Pai.
Eu repreendo o espírito causador do câncer, usando minha fé em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro, meu Deus, por esse teu servo, que contraiu um câncer no baço, que contraiu um câncer no pulmão, que contraiu um câncer no reto, que contraiu um câncer na próstata, Senhor. Esse teu servo que contraiu um câncer próximo ao cérebro. Esse teu servo, Pai, que contraiu um câncer próximo ao rim e ao fígado. Eu oro por eles, ó Pai, pedindo tua graça, tua misericórdia. Eu oro por essa tua serva, Pai, que contraiu um câncer de útero, um câncer de mama, um câncer bucal, Pai, um câncer na garganta, próxima à laringe, à faringe, Pai. Repreenda este mal, que este mal caia por terra, para que esse teu servo testemunhe, Pai, a verdadeira libertação. Eu oro, meu Deus, por cada irmão que enviaram o seu pedido de oração, aqueles que acreditaram no poder da oração, aqueles que acreditaram na promessa do Senhor. A promessa do Senhor irá se concretizar na vida de cada um de nós. Nós somos, ó Pai, lavoura. Nós somos plantação do Senhor. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Mas tudo isso enquanto estivermos na tua presença. Porque se sairmos da tua presença, o Senhor nos abandonará. E aí só misericórdia poderá nos salvar. Não nos abandone, Senhor. Não se afaste de nós. Conceda-nos a presença do teu externo Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, sopra sobre nossa vida. Sopra o milagre, sopra a cura. Sopra a libertação. Traga unção, traga paz na alma. Traga vitória. Liberte esse teu servo que está oprimido, que está desempregado, que não sabe aonde recorrer. Tem saído pela manhã batido em várias portas, mas as portas se fecharam. Então eu oro por eles, ó Pai. Eu oro por esse teu servo, pedindo que tua graça toque profundamente a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Tu és o Santo de Israel. Tu és a estrela da manhã. Tu és o lírio do vale. Tu és o perfume do Senhor. Tu és o santo e purificador. Assim como a corça brama pela corrente das águas, assim a minha alma necessita por ti, Senhor. A minha alma tem sede de ti. Tu és o meu Deus. Tu és o meu rochedo. Tu és o meu castelo forte. Tu és o escudo no momento de luta. Tu és a rocha da salvação. Tu és o aprisco. Tu és aquele que nos guarda no esconderijo do Altíssimo e faz-nos descansar à sombra do Onipotente. É a ti, meu Deus, que eu glorifico. Eu oro por esse teu servo que tem enfrentado problemas no seu relacionamento, na sua vida sentimental, na sua vida conjugal. Por essa tua serva, Pai, que chora muitas vezes a rejeição do seu marido. Por essa tua serva, Pai, que está prestes a desistir do seu casamento. Não permita que o espírito de separação destrua a felicidade dessa tua serva. Eu oro, Pai, por cada irmão, por cada irmã. Entrego o meu lar, entrego minhas filhas, a Simone e a Silene. Entrego minha neta Gabriela, Pai. A Simone diz que ela está sentindo muita dor de cabeça. Passa o bálsamo, Pai, desde o alto da cabeça até o pranto do pé, e liberte a minha neta Gabi, Pai, de todo o mal, de toda enfermidade. Glorificado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Em o
nome do Senhor Jesus eu agradeço dizendo amém e amém.